Estamos em construção e eu quero falar com você alguma coisa sobre essa ideia de estarmos em construção. Não toda a mensagem que preparei, na verdade, eu fiz um resumo dela e eu quero repartir com você. Primeiro, quero convidar você a baixar sua cabeça. Vamos orar um pouco mais. Senhor, todos nós somos obras das Tuas mãos, todos nós. E há uma obra sendo realizada na vida de cada um de nós pelo Senhor. E sabemos disso e queremos cooperar com o Senhor. Queremos ajudar o Senhor, ó Pai, naquilo que podemos, com as nossas decisões, com aquilo que o Espírito Santo nos orientar, porque queremos sim que Jesus seja formado em cada um de nós. O caráter de Jesus seja formado, forjado em cada um de nós, a cada dia. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor continua obrando a Tua vontade em nós, trabalhando o Teu querer em cada um de nós. Nós te agradecemos. Pai, nessa hora eu te peço que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos abra o entendimento para que nos tornemos cooperadores, obreiros nessa obra linda de formar Jesus em nós, mas mais ainda, que o Senhor nos use para os propósitos da Tua vontade, da implantação do Teu reino na vida das pessoas, no nome de Jesus. Amém. Amado, Deus é um construtor, né? Deus é um construtor, a criação revela isso. Ele edificou todas as coisas, Ele edificou a raça humana, Ele criou uma família, Ele deu os planos para Noé da arca. Deus tem planejamento, Deus tem planos, Deus tem vontades, Deus tem organização. Ele repartiu isso, Ele chama Abraão e e começa a construção de um povo a partir de uma família. Deus é quem reparte com Moisés o plano do tabernáculo. Há um texto em Hebreus, a gente vai ler, que o planejamento, o plano, a maquete do tabernáculo de Moisés, Moisés viu isso, Deus apresentou para ele. Nosso Deus é um Deus de construção, de edificação, de planos e execução. O nosso Deus é assim, Ele está executando uma grande obra. Também quando Ele deu sabedoria para Salomão e todos os recursos para construir um templo. E depois ainda, algumas centenas de anos depois, 200 anos depois de Salomão, quase 200, o profeta Ezequiel tem visões maravilhosas da Nova Jerusalém, e você vê uma edificação maravilhosa nas suas palavras proféticas, e a gente vai observando como o nosso Deus edifica, como o nosso Deus constrói coisas, como o nosso Deus trabalha na construção de famílias, de vidas, de salvação, de casamentos, como o nosso Deus trabalha essas coisas. Isso é muito lindo. Essa é uma natureza do nosso Deus, mas é uma natureza nossa também. Nós somos o alvo da construção e somos parte da construção de uma outra construção que Deus está fazendo. Depois de Deus edificar ou construir, começar a construir o caráter de Jesus em todos nós, Ele acaba nos usando para uma obra grandiosa, que é de aumentar a casa, de aumentar a família, de aumentar a casa que Ele quer habitar, envolvendo outras pessoas pelo Evangelho, para eles serem agregadas à família de Deus, quando aceitam pela fé a mensagem do Evangelho. Então, o nosso Deus é um Deus de construção. Muito interessante tudo isso. E nós também, como filhos de um construtor, fomos criados construtores. Quando Deus cria Adão e a humanidade em Adão, Deus dá uma responsabilidade, convoca Adão e a raça humana para uma obra,
para cuidar do jardim, para edificar um povo, sim, edificar um povo que escolheria adorar a Deus. Deu muita coisa errada por causa do pecado, e hoje nós convivemos com duas naturezas, todos nós, mas aí Jesus vem, o Deus Filho, que participou da criação. A palavra de Deus fala que tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele foi o construtor de tudo que se vê, de tudo que não se vê, tudo foi criado por Jesus Cristo, o próprio construtor, o próprio engenheiro, veio e tomou a forma da nossa raça, ele se fez homem, ele veio para resgatar e para dar continuidade à vontade de Deus de edificar um povo santo, de edificar filhos do reino. E Jesus veio, o próprio construtor veio até nós. E todos aqueles que são reconciliados com Cristo recebem em si o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um espírito construtor, é um espírito realizador, é um espírito executor, é um espírito que faz coisas. É poder, é movimento, é presença, é coisa quente, é coisa que movimenta, que agita, é dinâmico, é movimento. O nosso Deus é um Deus assim, e nós somos assim também. Amém? Nós somos assim. A nossa vida está sendo construída e edificada, e nós fazemos parte de uma obra que Deus está edificando através de todos nós. Mas nós todos somos obras inacabadas ainda. Amém? Todos nós. Nossa vida pessoal, nossas finanças, nosso casamento, nossa família, os projetos da nossa vida. Deus tem planos para todos nós. De maneira individual, Deus tem planos para todos nós. De maneira familiar, Deus tem planos para as famílias. Isso é muito lindo. E, para realizarmos uma boa obra, uma boa construção, nós então precisamos de algumas coisas. Nós somos a obra, mas nós nos tornamos participantes da obra. Há um texto em Romanos capítulo 8 que é maravilhoso, quando Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, antes Ele nos auxilia nas nossas orações. A palavra auxiliar ali é como quem pega do outro lado do banco, é como se tivessem duas pessoas para carregar um móvel. Então a palavra auxiliar, que é a obra do Espírito Santo, é o seguinte: o Espírito Santo pega de um lado e nós pegamos do outro. Amém, gente? Ele faz a obra, mas nós participamos dela. Ele está fazendo a obra dentro da nossa vida, mas nós participamos da obra que está acontecendo dentro da nossa vida. Amém, gente? E é o Espírito Santo presente. Nós precisamos dele. Se ele não estiver do outro lado do banco, a gente não levanta ele. Se ele não estiver dentro da nossa vida, nos dando orientação, faz assim, levanta assim, movimenta assim, a gente provavelmente vai ter muita dificuldade para viver, para saber edificar, para crescer, para construir, para edificar vida, família, futuro e tudo mais. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós tanto somos as obras, como também somos parte construtores. Amém, gente? E como construtores, nós precisamos de algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos é ter um sonho a partir de uma referência. Estão comigo? Amém? Primeira coisa, para edificar algo, para construir algo, nós precisamos de um sonho. Nós precisamos idealizar. A gente precisa conceber algo na nossa mente. Só que todo o poder criativo que nós temos vem de Deus, vem de uma matriz. Na verdade, Deus é o Criador. E o melhor que a gente consegue fazer nunca supera aquilo que Deus pensa, nunca supera aquilo que Deus está querendo, nunca supera aquilo que Deus idealizou. Então, nós temos que ter uma boa referência, mas uma referência alta para sonhar alto, uma referência alta para vislumbrar alto, uma referência alta para a gente conceber na nossa mente, no nosso coração, uma família, uma vida, projetos que são de alto nível. E assim, a palavra de Deus
dá algumas direções para nós. Romanos 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E Efésios 4:13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses textos falam de Jesus. Jesus é a nossa referência. Jesus é a nossa referência de filho. Ele é a nossa referência de pai. Ele é a nossa referência de irmão. Ele é a nossa referência de pastor. Ele é a nossa referência de gente boa. Ele é a nossa referência de homem de verdade, de humano de verdade, de gente de verdade. Jesus é a nossa referência. Ele é a nossa referência de obediência. Ele é a nossa referência de dedicação. Nossa referência de esforço. Ele não levou em conta os direitos que ele tinha como rei de glória. Ele abriu mão de tudo isso para resgatar. Às vezes, para realizar uma obra, você precisa abrir mão de um monte de coisa para alcançar pessoas. Isso é um detalhe da construção, ninguém constrói só para si. Amém? Sempre tem que ter gente envolvida nesse negócio. A gente nunca edifica nada só para nós. Nunca é só para nós. Não é a minha vida. Eu estou fazendo algo para mim. Quem está assim ainda não entendeu o jeito certo de viver. O meu sonho, o meu desejo, a minha expectativa, o meu plano, o que eu quero fazer. Uma coisa que nós aprendemos em Jesus é que tudo funciona no reino de Deus como nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É sempre em equipe, é sempre com gente, é sempre com a ideia de envolver outras pessoas. Nós estamos sendo construídos e tem gente participando disso. Tem gente participando da edificação de Jesus na tua própria vida. O teu líder de célula faz isso, o teu supervisor faz isso, eu faço isso. E outros ainda fazem isso. Às vezes provocando dor, às vezes gerando sofrimentos, às vezes praticando coisas não muito boas, injustiças, quem sabe. Mas você está sendo fortalecido. O fato é que a gente não perde a viagem, Deus não perde a viagem. A gente, com a graça de Deus, a gente aproveita todas as oportunidades para crescer. O que de bom acontece, a gente cresce, o que de mal acontece, a gente cresce também. A graça de Deus sobre nós, para nos fortalecer no dia ruim, para nos mantermos fiéis diante das coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente cria calo, a gente cria músculo, muito mais para a vida, muito mais quando acontecem coisas não muito agradáveis sobre todos nós, do que quando tudo está certo. Até as coisas ruins que vêm sobre nós podem se tornar instrumentos de crescimento, degraus em que a gente está subindo a nossa maturidade, a escada da maturidade, a escada do conhecimento de Deus. Como a gente vai aprendendo sobre as graças de Deus sobre nós, sobre as misericórdias de Deus sobre nós, como a gente experimenta uma sabedoria extra que recai sobre nós. Quando que a gente precisa dessas coisas? Quando a gente está no meio de dificuldade, quando a gente está no meio de luta, quando a gente está no meio de sofrimentos, quando a gente está no meio das nossas tribulações, das nossas angústias. A gente prova um novo de Deus no meio das nossas angústias. A gente prova um novo de Deus, uma nova porção de poder, uma nova porção de graça, uma nova porção de sabedoria, uma nova porção de milagre nos dias da angústia e da tribulação. A gente não perde a viagem, a gente cresce com tudo. Mas a referência é Jesus.
Ele abriu mão de muita coisa. Ele fez do seu sofrimento, amém? Ele fez do seu sofrimento semente. Ele fez do seu sofrimento, do seu sangue que foi derramado, nós vamos celebrar hoje, semente de vida, para dar nascimento a muitos outros filhos, a muitos outros discípulos, a muitos outros filhos do reino. O sacrifício de Jesus. É preciso que haja uma entrega, para depois uma colheita, uma entrega de semente, para depois você colher. Amém, gente? É assim na construção. Às vezes tem que demolir um monte de coisa, para depois construir outros. Sempre há perdas. E você tem que administrar essas coisas todas. Mas você precisa ter um sonho a partir de uma referência. Jesus é a nossa referência. Efésios 4:13, que mencionei, é um texto que aponta tudo para Jesus. Nosso padrão é o céu. Nossa referência é Jesus. E o sucesso da obra está ligado à fidelidade à ideia original de Deus. Amém, gente? Deus tem as melhores ideias. Deus tem as melhores ideias. A segunda coisa que é necessária para uma boa construção é um plano e um projeto. Você precisa ter isso, aquilo que é um sonho, uma ideia, uma possibilidade, você vai para um projeto. Quando você coloca isso num papel, você consegue compartilhar e envolver outras pessoas no sonho. Fazer outros sonharem os seus sonhos. Ou fazer outros agregarem os seus sonhos com o meu sonho. E soma sonho. A gente já falou isso uma vez ministrando aos jovens a respeito dos sonhos das pessoas. Não tem um sonho também que seja isolado. Todos os sonhos se misturam. O sonho de uma geração se mistura com a da outra. O sonho de um homem se mistura com o sonho de uma mulher. Os sonhos dos filhos se misturam com os sonhos dos pais. Os sonhos dos pais se misturam com os sonhos dos filhos. Os sonhos de um discípulo na caminhada da maturidade se mistura com os sonhos de um ancião no ministério. O sonho de um jovem pastor se mistura com o sonho de um velho pastor. Ancião pastor. Idoso pastor, usadinho pastor, o pastor usadinho, já está bem usadinho, mas eu não sei, mas tem que misturar. Às vezes, antes da gente realizar os nossos sonhos, a gente tem que contribuir com os sonhos de outro. O sonho daqueles que estão perto de nós, daqueles que estão acima de nós, aqueles que são autoridade, entra no sonho de alguém, sempre alguém entra no sonho de alguém. Amém? Sempre é assim, não existe esse negócio, eu vou viver o meu sonho. Gente, o eu, o meu, o singular, não cabe em nada que tenha a ver com o reino de Deus. No reino de Deus só existe plural. Você está sempre se somando, você está sempre se misturando, você está sempre entrando na vida de alguém, e alguém está sempre entrando na sua vida. É assim que as coisas vão funcionando. E os projetos vão engordando, no melhor sentido, no sentido mais light que se possa pensar, os projetos vão criando corpo, músculo, melhor do que engordar, melhor do que engordar. Guilherme? Os projetos vão criando músculo, vão se fortalecendo, porque as pessoas vão agregando e vão fazendo parte. Mas nós precisamos de um plano, de um projeto. O legal é o seguinte, Hebreus 8:5 diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. O autor de Hebreus está falando sobre Moisés e sobre a lei, aquilo que foi sombra na antiga aliança. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Ele tem a matriz de todas as coisas. Ele tem planos a nosso respeito.
Ele tem planos a seu respeito. Para a construção é preciso planos. Que tal você gastar um bom tempo da sua vida buscando ao Senhor para entender o que é que Ele tem nos planos dEle a teu respeito? Isso é tremendo. Deus tem vontades a teu respeito. Com certeza muitas já estão em execução, mas talvez não todas. Uma boa aventura é você dedicar um tempo para buscar o Senhor, até que Ele fale com você e revele seus planos a teu respeito. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Deus, o nosso Deus, é um Deus de planos. Quando Davi, no Salmo 139, fala que todos os dias dele estavam escritos num livro, a ideia é que quando cada um de nós nasceu, e Deus antecipa todas as coisas na sua presciência, Ele viu o Léo nascendo no século 20. 21? Deixa para lá, né? Só não está no Viva Mais ainda, mas vamos século 21, vamos jogar. Ele viu o Léo nascendo no século 21 e ele já escreveu algo sobre o Léo, algo que está na mente de Deus, algo que ele planejou, algo que ele desejou, e ele já pensou o Léo, segundo a minha vontade. O Léo é esse tipo de pessoa, segundo a minha vontade, ele vai se conduzir desse jeito, segundo a minha vontade, ele vai casar com a Bruna, né? Segundo a minha vontade, ele vai ter filhos, segundo a minha vontade, ele vai se conduzir na maturidade desse jeito, ele vai se conduzir em experiências comigo desse jeito, ele vai se conduzir como um realizador desse jeito, ele vai viver desse jeito, ocupar este lugar nos meus planos de Deus, e ele vai ocupar exatamente este lugar na minha vontade. Deus tem planos a respeito de cada um de nós, e isso está escrito em livros. Talvez o dia que estivermos lá, e quando estivermos lá, talvez Deus pegue os livros assim, do que é que foi, do que ele tinha pensado. Talvez ali faça umas comparaçõezinhas. Sabe uma das orações que eu faço? Eu oro e falo, papai, eu quero saber o que está no livro, a meu respeito. Eu quero muito saber. Porque eu abro mão do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, dos meus sonhos, porque eu creio de verdade, ontologicamente, espiritualmente, que tudo que o Senhor escreveu nesse livro aí é espetacular, é extraordinário. Eu quero saber disso. Eu quero saber disso. Então, Deus tem planos. Agora, olha que interessante, quando o autor de Hebreus fala assim, para construir o tabernáculo, ele usa uma palavra, normalmente em grego, oikomel, é uma palavra que é usada para, e muitas vezes traduzida para edificação ou para construção. Edificar ou construir, né? Oiko, a mesma raiz de economia, né? Oikodemos, demos é construção, oikos é casa. Então a ideia de construir sempre está associada à casa, é muito interessante. Geralmente não se usa a palavra demos separado de oikos. Sempre é oikos e demos. Então, oikodemia, oikodemos, oikodomeo, alguma coisa assim, sempre está a ideia de construção em casa. A mentalidade de construção que vem da parte de Deus sempre está associado com casa, com gente, com família. Estão comigo, gente? É a mentalidade de Deus. Isso é espetacular. Nunca é uma pessoa só, sempre diz respeito a uma pequena comunidade familiar, sempre diz respeito a uma comunidade familiar maior chamada igreja, sempre diz respeito a gente, a pessoas se misturando com gente, se movendo com gente. Agora, a palavra construir aqui em Hebreus não é oikodomel, a palavra aqui é epiteleo, é diferente. Epiteleo é dar continuidade a alguma coisa que já está em construção. Oikodomel é construir do zero, mas aqui é dar continuidade a uma obra que já está em construção. Deus já começou a trabalhar a teu favor. Amém?
Entende isso? É o que o texto está dizendo. Deus já começou a trabalhar a teu favor. Deus já está movimentando as coisas para edificar na sua vida a sua vontade. Deus já começou uma obra, já deixou escrito, já tem um plano a teu respeito e Deus já está em execução. Agora a gente precisa só se tornar cooperador dele, naquilo que Deus está construindo em cada um de nós. Daí a necessidade da gente parar tudo e buscar Deus para saber o que é que Ele está edificando. O que Ele está fazendo? Qual é o meu papel? Qual é a minha parte nessa grande obra maravilhosa? Amém, queridos? Isso é tremendo, é poderoso demais. Deus tem planos. Existe um plano de Deus para a sua vida, família e existência. Deus quer revelar. É preciso buscar até que entendamos o que Deus quer mostrar. Amém? Terceira coisa necessária para a obra é mão de obra. Amém? Olha para a tua mão. Mão de obra. É a tua própria mão. Deus quer usar você. Você é um obreiro. Você é um construtor. Deus quer usar você. Muitas vezes na vida a gente desanima e, como o Tiagão pregou aqui hoje, né, falou que às vezes alguns têm vontade de desistir, de desanimar e tudo mais, mas não para não, movimenta aí, não desanima não desiste, não joga a toalha a respeito de nada. Talvez, muitas vezes, na verdade, a gente é bombardeado com desânimos, com tristezas, com desesperanças e até com incredulidade. Eu não acredito mais que seria possível algumas coisas na nossa vida. Mas, meu amado, não joga a toalha, não. Né? Não joga a toalha, não. Sabe, Deus quer que você se movimente. Deus quer que você levante. Não, eu vou ajudar Deus na obra que Ele está fazendo comigo. Eu não vou desistir da minha casa. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir dos meus negócios. Eu não vou desistir da minha célula. Eu não vou desistir da vontade de Deus. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou desistir dos meus negócios. Eu não vou desistir. Eu não vou. Eu vou seguir. Precisa de mão de obra. Eu não vou desistir de orar pelas pessoas do cartão Eu Mais Um. Eu não vou desistir daquelas pessoas. Eu não vou parar de orar até que algo aconteça com aquelas vidas. Eu não vou desistir do meu vizinho chato. Eu vou continuar orando para ele, dando presente para ele, mesmo que ele faça careta para mim, não tem problema. O meu testemunho das vidas que eu estou orando, eu já passei de algumas fases, já dei o presente para eles. E o que eu estou notando? Eu estou notando uma baita de uma abertura, estou marcando de conversar com eles dentro desse mês de outubro, estou marcando de tomar um café, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Mas o meu testemunho aqui, essa pessoa que eu achei que estaria resistente, fechada, mal-humorada, é a pessoa que está mais desesperada por uma sentada, por uma conversa, por um tempo em que eu ore por ela, e que o coração dela vai se abrir para eu falar de Jesus para ela. Isso vai acontecer. Esse é o meu testemunho, estou experimentando isso. Eu estou experimentando, as pessoas estão recebendo presentes, mesmo aquelas que achariam que não. Eu incluí na minha lista pessoa que eu estou tentando tomar cuidado para... que não esperaria que eu estivesse fazendo isso, ou que não esperaria que eu a presenteasse com carinho, com respeito, com atenção, e abençoasse ela com uma oração, com um texto bíblico, e repartisse com ela uma palavra que fortalecesse ela. E eu fiz isso. Eu coloquei uma sacolinha, fiz um presentinho, entreguei isso para ela. A pessoa simplesmente... Quando falei que eu queria fazer contato com ela, ela ficou com medo e começou a me evitar. Mas aí eu falei, eu tenho um presente para você, eu quero presentear você. Aí eu falei para ela
Ela ficou me evitando, mas aí eu falei, eu quero te dar um presente, por favor, eu quero te presentear. Mas como assim? Eu quero te dar um presente. Aí eu falei de dar um presente, aí ele está doidinho para falar comigo, né? E a gente sentar e a gente conversar, e eu quero completar esse negócio que está acontecendo. O que a gente está vendo? A gente está vendo, a gente está orando, a gente está vendo pessoas que estão sendo tocadas pelo Senhor, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Mão de obra. Deus quer usar a tua mão. Mãos à obra, né? Deus quer usar a tua mão. Ajuda o Espírito Santo a abençoar a tua própria vida, mas contribui com o Espírito Santo para a obra que Ele quer para alcançar as pessoas também. Amém, gente? Então, preciso agir. Não é para ficar só sentado. Olha, há uma bênção, há um poder. Entenda. Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Entenda. Alguns domingos atrás eu disse que o aguardar em Deus, o esperar em Deus está no ativo, não está no passivo. Significa que Deus valoriza movimento. Eu, pela fé que eu tenho, eu me movimento na direção da palavra e da vontade de Deus, mesmo que eu esteja aguardando alguma coisa. Então é um mistério, presta atenção, é uma chave. Quando eu busco a Deus a respeito de algo e eu tenho que aguardar Deus a respeito desse algo, eu me ponho em movimento na direção dessa bênção, na direção da vontade de Deus, eu começo a me movimentar. Quando eu começo a me movimentar, há um poder que recai sobre mim. A unção que recai sobre mim, a graça que recai sobre mim, para me fortalecer na caminhada da fé, me fortalecer na caminhada da promessa, me fortalecer na caminhada da vontade de Deus, até que eu prove. Há todo um mecanismo de milagre que entra em funcionamento quando eu me movimento. Amém, gente? Quando eu me movimento. A maioria das pessoas que foram curadas por Jesus no primeiro século se movimentaram na direção dele. Ele sabia que tinha coxo, ele sabia que tinha cego. E o próprio texto sagrado fala que haviam muitos outros coxos no primeiro século. Mas quem foi curado? Aqueles que se movimentaram na direção de Jesus. A palavra de Deus, quando fala dos dons espirituais, que é serviço, é movimento, que são os dons espirituais, se não virtudes de Jesus, poder de Jesus, unções do Espírito Santo, poder que flui e nos capacita para servir e abençoar pessoas. Mas quando esse poder vem sobre mim e me capacita para tocar e abençoar as pessoas? Quando eu me movimento na direção do serviço. Quando a gente fica paradinho, orando, sim, mas não se movimentando, oração. A palavra ação está dentro da oração. Então, quando eu me movimento, eu entro numa dinâmica de poder e de construção do milagre, construção da bênção, a construção das edificações do Senhor, que vai me amadurecer à medida da estatura de Jesus e vai tocar outras pessoas com o poder de Deus para eles também entrarem na família e na caminhada. Amém? Tem que ter esse movimento. Quando esse movimento acontece, uau! Vamos lá, efeitos especiais, né? Sempre tem efeitos especiais. É preciso agir crendo que Deus fortalecerá. Efésios 3, 14 a 16 diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, glória, fortalecimento, com poder, glória, fortalecimento, poder, mediante o seu Espírito no homem interior, glória, fortalecimento, poder. Quando eu dou o passo na direção de fazer a vontade de Deus, de servir, de oração, de servir, eu entro na dimensão da glória, da força e do poder. Capite? Aí a gente entra nessa coisa e a gente faz parte de uma grande edificação, que é Deus quem está fazendo. Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Amém, gente? Precisa ter movimento, precisa ter ação, precisa ter alguma coisa acontecendo, ok? Muito bem. Então, para aqueles que precisam agir e precisam crer, eles serão fortalecidos no movimento e na caminhada. Mas para aqueles que não creem e estão desanimados, 2 Pedro 1,3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós já temos tudo que nós precisamos para fazer, seja lá o que for nessa vida. Porque o que não está conosco ainda, já começou uma construção no céu, no mundo do Espírito. E a gente precisa fazer parte para puxar aquilo para a existência e para a realidade. Amém? Tem algo poderoso que está acontecendo. E se eu ainda não tenho maturidade nem força, não tem problema, se movimenta, serve, deixa o Espírito Santo ir produzindo essa força, essa maturidade, essa competência em você, porque na hora certa Deus vai te usar para obras maiores, mais lindas e mais poderosas ainda. Mas entra no processo de construção. Amém, queridos? Tem que se movimentar. Aí você vai, e para aqueles que se sentem sozinhos, ou estão sozinhos, ou querem fazer tudo sozinho, eu volto a Filipenses 4,3 e diz assim: a ti, palavras de Paulo aos crentes de Filipos, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E Efésios 4,13 novamente, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos cheguemos, plural, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É em conjunto que a gente se movimenta, ninguém se edifica ou é edificado sozinho, isolado. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro o tempo inteiro. Nós precisamos trabalhar em equipe. Nós trabalhamos em família. Na mente de Deus não funciona nada sozinho. Não tem ministério solo, construção de uma só pessoa realizando as coisas. Sempre é um monte de gente envolvida nesse negócio. É gente misturada com gente, entrando na vida de gente, gente entrando no sonho de gente e gente cooperando com o sonho de gente também. Amém, gente? E assim a gente se movimenta. A quarta coisa que é necessário é materiais para a obra. Cimento, massa, cimento, tijolo e ferro. O cimento é a massa que liga todas as coisas, e eu chamo isso de amor. O amor liga todas as coisas. O amor liga todas as coisas e garante a força e a saúde da construção, assim como a massa. Os tijolos são atitudes boas e positivas. Uma atitude boa e positiva atrás da outra atitude boa e positiva, e o amor revestindo todas as obras. Amém? O amor revestindo cada tijolo. Cada tijolo é envolto numa massa de amor. Cada obra é envolto numa massa de amor. A outra obra, outro tijolo. E assim nós vamos edificando e construindo uma edificação feita nas ligaduras do amor, através de ações positivas e abençoadoras. Assim a gente vai edificando as vidas e uma grande casa. Amém? O ferro é a fé, porque o ferro dá sustentação e força. A fé nos dá a força para continuar e a certeza de que a edificação será boa. E a gente segue. Uma atitude boa e positiva ligada pelo amor a outras atitudes boas e positivas, fortalecidas pela fé em Deus, teremos a certeza da edificação de uma vida abençoada, um casamento curado e abençoado, uma vida feliz e frutífera, ajustada aos planos de Deus e seus propósitos. Eu concluo resumindo, dizendo o seguinte: para realizarmos uma boa construção, precisamos de
um sonho a partir de uma referência, Jesus, um plano, um projeto que está em Deus. Precisa ir lá, ter intimidade com Ele para saber o que é que Deus desenhou a teu respeito. Mão de obra, eu agindo. Fale comigo em voz alta, eu agindo. Eu sou a mão de obra. E em quarto lugar, materiais para a obra. Cimento, massa, amor. Tijolos, atitudes boas e positivas. E fé. Amém? Fica de pé, vamos orar.